Validamos então os tokens, está tudo funcionando. Em relação à velocidade, eu percebi que outros modelos nem se comparam em termos de velocidade para execução do código, isso tem que ser dito, mas em relação a valores, é incomparável. Temos um novo modelo de LLM no mercado, mas calma, que esse aqui realmente vale a pena conferir. E eu não estou falando do Grok 4. Será que a gente está vivendo mais um momento DeepSeek? A semana que o Grok 4 foi lançado e chamou a atenção do mundo inteiro pela sua capacidade de inteligência, quem está chamando a atenção e está roubando a cena agora é o modelo da chinesa Moonshot AI, chamado Kimi K2. Não é química, é Kimi K2. Isso porque nos benchmarks atuais ele está batendo o Claude Sonnet 4, que até então era o melhor modelo de codificação. Com um grande porém, o Kimi K2 é open source, meus amigos, é isso aí. E não só isso, ele chega a custar uma fração, um sexto talvez, do custo que o Claude Sonnet 4 tem para a gente usar. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente o passo a passo para você configurar o modelo Kimi K2 no seu computador e você mesmo poder testar com as suas próprias mãos se ele é tão bom assim ou não e se vale a pena ou não usar ele no lugar do Claude Sonnet 4. Se você ainda não me conhece, eu sou o Vini da AI Coders Academy, desenvolvo software há mais de 17 anos para empresas brasileiras, canadenses, americanas, inclusive fintechs, faturando milhões de dólares mês, ajudando no processo de desenvolvimento de software e produto, e eu criei esse canal para ajudar pessoas normais, qualquer pessoa com ou sem experiência, a tirar suas ideias do papel, seus projetos da gaveta, utilizando inteligência artificial para isso. Já aproveita e comenta aqui qual o modelo de LLM você está utilizando nesse momento para desenvolver software. E bora pro vídeo. O que você vai precisar então? Primeiro o VS Code instalado, ou qualquer clone do VS Code, você tem o Cursor AI, o Windsurf, qualquer um deles funciona, desde que seja baseado em VS Code. VS Code, para quem não conhece, esse camarada aqui, você consegue acessar no code.visualstudio.com, é uma ferramenta da Microsoft, você consegue baixar para qualquer sistema operacional. Mas, se você já estiver utilizando alguma outra, Cursor AI ou o próprio Windsurf, também você consegue estar instalando essa extensão, que é o próximo passo do que você vai precisar aqui. Essa extensão Klein, onde você consegue utilizar diferentes modelos de LLM para estar executando o código na sua máquina local. E aí, voltando aqui para o nosso Excalibur, nós temos também a opção de você estar utilizando o OpenRouter ou criar uma conta direto no Moonshot.ai. Moonshot.ai é a dona do Kimi K2. Kimi K2, nomezinho bom. E aí, você configura a sua conta lá, cria uma chave de API, eu vou mostrar onde você faz isso, depois você executa no seu ambiente local, ou você pega direto o OpenRouter, que já tem o modelo do Kimi K2 disponível para você utilizar. Você vai ter que também ter instalado o Node.js no seu computador, porque esse projetinho em específico, a gente vai estar utilizando Node.js para configurar o projeto. Tendo tudo isso aqui em mãos, prontinho, bora pro jogo. O que a gente vai fazer hoje então? Vamos fazer uma calculadora de preços para LLM, para a gente poder comparar qual LLM é mais em conta ou não. E no final, a gente vai usar a própria calculadora para saber se vale a pena usar o Kimi K2, se vale a pena usar o Claude Sonnet 4 ou o Gemini 2.5 Pro em questão de precificação. Deixe aqui nos comentários qual você tem utilizado mais hoje em dia para fazer seus projetos. É o Claude Sonnet 4 ou o Gemini 2.5 Pro? Inclusive, o código que nós vamos criar aqui hoje vai ficar disponível dentro da minha comunidade. Se você quiser acesso a esse código, vai estar na descrição do vídeo dentro da comunidade. O link do PRD também, esse link gratuito, está disponível para qualquer pessoa do universo que queira baixar o PRD que a gente vai utilizar para desenvolver o prompt que nós vamos utilizar para desenvolver essa aplicação. No meu caso em específico, eu estou utilizando o Cursor AI. Já é a ferramenta que eu pago, já uso há um tempão e estou mais tranquilo com ela. Caso você ainda não tenha instalado a extensão do Klein, você pode vir aqui em cima e configurar essa extensão. Então você vai vir aqui na barra de pesquisa, digitar Clean ou Klein e vai aparecer aqui para você a opção de instalar a extensão. Vai ter um botãozinho aqui chamado Install, você clica nele e está feito. Não precisa pagar para instalar o Klein. Agora que você já tem ele instalado, você vai configurar então para fazer as requisições para o Kimi K2. Tem duas opções. Ou você seleciona a chave do OpenRouter, você seleciona aqui OpenRouter e vai dar tudo certo. Funciona, o conector já era, seleciona o modelo Kimi K2. Ou, se você fez assim como eu, conectou direto nos caras, na API da Moonshot AI, você pode vir aqui e selecionar o API Provider como Anthropic. Mas espera aí, Vinícius, não é Moonshot AI? Por que eu estou selecionando a Anthropic? Calma, faz sentido, escuta só. Esse modelo eles fizeram baseado no mesmo esquema de requisição da Anthropic. E aí,
eles não têm ainda, aqui dentro do Klein, não existe a conexão direta com a Moonshot AI, mas você consegue conectar com a mesma API que a Anthropic usa. Então tá tranquilo. Seleciona o Anthropic, passa a sua chave de API, que você vai gerar aqui nesse painelzinho, deixa eu mostrar para vocês. Lá na Moonshot AI, você vai acessar o platform.moonshot.ai, vai gerar a sua chave de API aqui dentro. É importante que você já tenha feito um pré-pagamento aqui dentro de créditos. Você precisa ter pelo menos $10 de crédito para você começar a utilizar dentro da ferramenta deles. Tá bom? Você consegue até gerar API antes, mas se você conectar sem fazer esse pagamento, ele vai falar que você já atingiu o seu limite de uso diário. Então faz o pagamentozinho aqui de $10, volta aqui para o API Management, cria uma chave de API. Uma vez que a chave de API foi criada, você vai acessar a configuração aqui do Klein, selecionar o Anthropic, coloca a chave aqui que você acabou de criar e usa o Custom Base URL. Vou copiar isso aqui para vocês. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo esse Custom Base URL para vocês poderem copiar e colar e não fazer errado, tá? Você seleciona essa opção, Use Custom Base URL, cola o Custom Base URL. O modelo você pode deixar qualquer um, que ele vai pegar somente o que tem agora. E eu espero que em breve o Klein já tenha a extensão correta para você configurar o Moonshot AI. Por hora, a gente vai dessa forma, clica em Done, e aí está concluído a nossa configuração do Moonshot AI. Feito isso, galera, vamos dar uma repassada rapidinho aqui para explicar para vocês o nosso planejamento, entender as tarefas e como é que vai ser feita a execução, e aí a gente vai para a execução. Vou criar um arquivo plan.md. Esse arquivo plan.md, eu vou trazer dentro dele o PRD, já vou copiar ele aqui, já está prontinho, e vou trazer também as tarefas que foram planejadas para esse projeto. Então, o PRD, já dou uma repassada nele com vocês aqui, e as tarefas também. Quando eu faço planejamento, eu ensino na comunidade a fazer o método Previce. O Previce é planejamento. Quem já sabe o que é Previce, comenta aí no vídeo aí. Eu já sei o que é Previce. Ó, Previce é planejamento, revisão, execução, validação e confirmação. Então, para cada letrinha dessas aqui, P de planejamento, R de revisão, E de execução, V de validação e C de confirmação. Então, quando eu faço planejamento, eu planejo junto com a inteligência artificial. Ao invés de simplesmente falar, IA, vá lá e faz para mim, eu falo, IA, vamos fazer juntos. Então, passo para a inteligência artificial qual é o projeto que eu quero desenvolver e eu peço para ela me trazer de volta um planejamento disso. Eu vou revisar esse planejamento, entender o que é tarefa de execução da própria inteligência artificial e o que é execução minha, o que é minha responsabilidade. Uma vez que eu identifiquei isso, eu limpo esse plano de execução, porque você vai ver que a IA vai trazer várias tarefas, como, por exemplo, testar, validar, que deveriam ser suas, ou talvez configurar uma chave de API, por exemplo, que é uma tarefa sua. Então, você limpa esse plano de execução, tira e deixa somente o que é a tarefa da inteligência artificial, e depois, com as tarefas bem definidas, você começa a executar. Mas você vai executar tarefa por tarefa, para que você não corra o risco de, e eu tenho certeza que já aconteceu com você, deixa aqui nos comentários se isso que eu vou falar agora já aconteceu com você. Você começa a executar, pede a IA para fazer tudo, ela começa muito bem, em dado momento ela alucina e você perde todo o progresso que você teve até agora. Você pede a IA para executar todo o projeto, começa a executar, ela começa a ir muito bem, o resultado inicial começa a ficar muito bom, mas depois de certo tempo ela alucina e você perde todo o progresso que você teve até o momento. E aí você fica frustrado e fala, pô, essa IA não é boa, mas na verdade não é a IA que não é boa, o seu planejamento de execução não foi bem executado. Para fazer isso, então, você vai fazer tarefa por tarefa, e toda vez que uma tarefa for concluída, você valida o resultado dessa tarefa e confirma. Como é que você confirma? Você faz o commit, faz o checkpoint de execução daquela tarefa e vai para a próxima tarefa até terminar a execução desse plano. Isso funciona muito bem porque você consegue garantir que, caso a IA alucine, você tem um escopo menor para ser revertido. Você não precisa reverter todo o seu plano. Você reverte somente um escopo pequeno. Funcionalidades, né? Calculadora web simples para estimar custos de APIs LLMs baseado em tokens de entrada e saída. Entrada de tokens. Aí tem o campo de input, o campo de output, a validação, apenas números positivos. Seleção de modelo, vai ter um drop-downzinho com 6 modelos principais. Aqui eu trouxe esses modelos, foi gerado pela IA essa ideia de modelos, mas lá para frente a gente adiciona uma ideia de colocar outros modelos, a gente pode iterar com a inteligência artificial depois desse MVP pronto. O cálculo automático, aí vai fazer o cálculo input versus preço de input versus o número de tokens de input e o resultado em dólares. A comparação simples e o preço por 1 milhão de tokens. Traz uma ideia de interface. Eu pedi para fazer uma interface com esquimorfismo,
Não sei se vocês conhecem esse estilo de design. É bem diferente do que a gente está acostumado a ver as IAs gerando. Então, eu trouxe para dar esse impacto também, para trazer esse conceito mais interessante. Tecnologia que a gente vai utilizar, React mais Vite, styling com CSS Modules ou Styled Components. Vou deixar isso a título da própria IA resolver. É um projeto pequeno, a gente não tem que esquentar tanta cabeça com isso agora. Não tenho intenção de dar manutenção nesse projeto no futuro. E o design, Skeuomorphism, elementos com aparência física realista. Responsivo, mobile e desktop. Deploy vai ser feito ou na Netlify ou na Vercel. Nesse caso, nesse vídeo específico, a gente vai terminar fazendo um deploy na Vercel, ok? O design vai ser o Skeuomorphism, e a gente faz todas as funções e traz tudo. Aí a gente vem para as tarefas. Quando chega nas tarefas, a gente tem as fases de execução, tá? E aí vai trazer tudo que tem em cada fase, fase 1, fase 2, fase 3, e a gente vai delegar as tarefas para a inteligência artificial a partir dessas fases. Então a gente vai falar, IA, vai no nosso arquivo plan.md e executa a fase 1. Uma fase pequena, com poucas tarefas, então a gente consegue resolver esse contexto, resumir ele num plano acionável. Então agora vamos executar. Execute plan.md, fase 1. Como a gente já passou toda a configuração das tarefas, do PRD, tudo certinho dentro desse arquivo, vai ficar maciota para a gente aqui de só passar esse prompt pequeno, o nosso Moonshot AI, o Química 2 aqui. Beleza. Agora ele está executando esse comando aqui. Vamos ver o que ele fez aqui. Que doideira que é essa? Ah, foi só o Git. Tá bom. Beleza, fez o commit. Vamos ver aqui no histórico do Git. Fase 1 completa. Trouxe tudo que ele executou na fase 1. Ok. Agora a gente vai seguir para a fase 2. Começar a nova tarefa, então. Sempre que você for começar uma nova tarefa, eu recomendo clicar em começar nova tarefa para ele não alucinar, porque senão a janela de contexto, conforme vocês viram ali, ela vai ficando muito grande. A gente já estava 1/4 da janela de contexto, mais de 50 mil tokens utilizados na janela de contexto atual, então a gente vai usar aqui dessa forma, na fase 2 do projeto. Caso você queira ver o histórico, você clica aqui e você consegue ver, por exemplo, a execução do histórico anterior, quantos tokens foram utilizados de input, quantos tokens de output, e esse dado a gente vai utilizar depois para fazer o cálculo de preço. Está executando a fase 2. Eu vou acelerar agora esse vídeo e a gente vê no final aqui. Terminamos aqui a fase 2. Na teoria, né, completos os componentes, o design skeuomorphic. E vamos ver como é que está no nosso navegador. Ó. Aparentemente... Ué. Tem um bug aqui. Vem no console. Se tem alguma dica. Tem a dica aqui. Count type error. Calculate price is not a function. No calculate.jsx. Então a gente vai pedir para corrigir isso aqui dentro do chat. Deixa eu rejeitar esse comando que ele tinha passado. E eu vou falar, olha, calculator.jsx is not a function. E eu vou pedir para ele corrigir esse problema para a gente. Uma coisa que eu percebi é que esse modelo ele está bem lento. Provavelmente entra naquela questão de latência. Empresa nova, muita gente usando, demanda alta. Pode ser que por isso as máquinas estão tendo uma latência maior, a resposta demora mais, o modelo demora mais para executar as tarefas. Essa mesma tarefa aqui, usando os Cloud Sonnet 4, a gente já teria terminado ela nesse tempo de agora. Já estaria pronto, provavelmente. Aí entra aquela questão, é mais barato, né, praticamente 1/6 do valor que o Cloud Sonnet 4 cobra, a gente tem que colocar isso na balança. Obviamente, né, entra toda a questão de infraestrutura, de servidor e tudo mais, mas já que estamos fazendo um review e testando a ferramenta, eu não posso deixar de mencionar isso aqui. Pessoal, o problema foi corrigido, já vi aqui na tela, massa, está seguindo o skeuomorphism, o que eu acho sensacional. Olha esse design que massa que ficou isso aqui. Em relação ao resultado, pelo menos visual, está muito interessante. Aqui, o que ele passa para a gente? A gente tem os input tokens, então vou selecionar, por exemplo, o Gemini 4 Turbo, por exemplo. Vou colocar aqui 100 mil tokens de entrada. E aqui, os output tokens, vou colocar 8 mil, por exemplo. Então, ele está falando que custaria $1,24. Ok? Legal. Gostei disso aqui. Tá bonito. Ele traz um comparativo de preços, né? O Cloud 3 Haiku, os outros. Óbvio, isso aqui é tudo dado fictício, galera. A gente não tá com os números reais ainda para calcular o preço. Vou mandar um comando. Execute fase 3. E agora a gente aguarda a execução da fase 3. Eu vou pular algumas etapas assim como eu fiz até agora, para ir mais rápido o vídeo. Fase 3 é essa daqui então. Componente de comparação, a tabela de ordenação por preço, animações e transições, componente de responsividade e experiência de usuário, deixar mais responsivo, e testes e deploy está aqui também.
mas essa etapa aqui a gente vai pular e vai fazer nós mesmos, tá bom? Fase 3 concluída, projeto completo com todas as fases concluídas. Vamos entender como é que ficou. Olha aqui, temos a versão responsiva, tá? Nessa versão responsiva funciona bacana, conforme a gente viu também na versão desktop. Se a gente fecha aqui, a gente vê a versão desktop. O design tá show, gostei de verdade desse design, ficou bem dentro da proposta do skeuomorphism que eu coloquei aqui, achei bem interessante. Agora a gente precisa entender essa calculadora. Vamos pegar o preço mais recente que temos aqui do Moonshot AI do KM2. Uma linhazinha. Feito. Aceitei. E agora a gente vai lá na aplicação. Tá aqui, ó. Temos os nossos seletores. Só ficou o GPT-4 Turbo aqui, é o Química 2. Beleza? Temos o Química 2. Os input tokens. Agora a gente vai fazer essa brincadeira aqui, que é o seguinte. Lá no Klein, se a gente clica aqui em histórico, a gente consegue ver em cada fase quanto gastou. Esses são os nossos números aqui de tokens. Segundo o próprio Klein, o custo que saiu para a gente aqui, em cada operação, foi de $2 na primeira, $1.7 na segunda e $10 na última fase que a gente implementou. Se a gente comparar aqui com a API do Moonshot AI, ainda temos $14,50 de crédito. Ou seja, na teoria, teríamos gasto mais aí do que $14, né, aproximadamente $14 na verdade, com o Cloud Sonnet. E aqui nós temos 48 centavos gastos para fazer isso. 48 centavos de dólar. 4.732.000 tokens que a gente usou de entrada para 35.400 tokens de saída. Selecionando o modelo Química 2. Cloud Sonnet, o Química 2 está dando... no Química 2, na teoria, para essa quantidade de tokens utilizados, a gente teria gasto $2,77. Em algum lugar deu algum BO aí, tá? Mas segundo a precificação... tem um detalhe. Essa precificação que eu olhei foi a precificação do próprio Open Router. Então, na teoria, usando o próprio Open Router, nós teríamos gasto $2,77 usando o Química 2. Usando o Gemini 2.5 Pro, seriam $6,26 para fazer essa mesma aplicação. E usando o Cloud Sonnet 4, seriam $14. Então, de fato, existe uma diferença gritante de valor, de preço, e um resultado interessante. O resultado foi bom. Validamos, então, os tokens, está tudo funcionando, bacaninha. O design tá legal, eu gostei, me senti surpreso. Eu queria trazer uma perspectiva de desenvolvimento de software que é em relação à velocidade. Eu percebi que outros modelos, como o Cloud Sonnet 4, o próprio Gemini 2.5 Pro, nem se comparam em termos de velocidade para execução do código. Isso tem que ser dito. Mas, em relação a valores, é incomparável. Se a gente coloca aqui o resultado que a gente teve, que foi um resultado que eu digo que é bom, um resultado bom, não é um resultado excelente, pela questão da velocidade, mas entregou o que a gente pediu, foi muito barato se comparado ao Cloud Sonnet 4. Seria ali bem mais caro, né? 7 vezes mais caro para desenvolver com o Cloud Sonnet 4. 3 vezes mais caro, mais ou menos, para desenvolver 2 vezes e meio mais caro para desenvolver com o Gemini 2.5 Pro. Então, realmente, é um modelo que chega para brigar no pódio e uma questão de infraestrutura resolveria, provavelmente, essa latência, essa velocidade. Vamos fazer o deploy disso, então. Temos aqui o LLM Calculator na Vercel. Vou importar ele. Selecionar minha conta aqui. E fazer o deploy do LLM Calculator. Ficar disponível aí, vou deixar aqui nos comentários também, para vocês que quiserem acessar e testar o LLM Calculator. Feito o deploy, então, temos aqui o LLM Calculator já deployado na Vercel. Vou acessar ele aqui. Tá lá, nossa calculadora de LLMs para comparação entre o Química 2, o Cloud Sonnet 4 e o Gemini 2.5 Pro em produção. E se você gostou desse código aqui, se você gostou desse design, gostou dessa funcionalidade da calculadora, ou tá só curioso mesmo e quer ver como é que funciona esse código, o que tem de diferente nele, esse código vai ficar disponível para os membros da minha comunidade AI Coders Academy. Se você não conhece ainda, lá a gente troca ideia toda semana sobre inteligência artificial. Eu pessoalmente faço 2 eventos ao vivo na comunidade, onde eu trago novidades do mercado de inteligência artificial e a gente também desenvolve software juntos. Se você está procurando aprender com alguém ao vivo para ter oportunidade de tirar suas dúvidas,
a AI Coders Academy é o lugar certo para você. Temos curso de Replit, curso de GitHub, curso de Vibe Coding essencial, onde eu ensino as manhas para você aplicar as melhores práticas, como essas que eu ensinei aqui nesse vídeo de hoje, e curso também de Consultor AI para você dominar ferramentas que são semelhantes ao VS Code. É isso, eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. O que você achou do Química 2? Você acha que rolou uma química boa entre vocês? Você usaria o Química 2 nos seus projetos ou ainda precisa amadurecer um pouco? Você achou que ele realmente é tão inteligente assim a ponto de você dar um dedo de joinha pro Claude Sonnet e falar agora eu tô só nos chineses ou ainda vai continuar? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião e no mais, aquele abraço.